Em meio às areias escaldantes do Egito, um vale sagrado guarda os segredos dos faraós. Aqui, entre montanhas silenciosas, os reis do passado construíram sua ponte para a eternidade. Bem-vindos ao Vale dos Reis, onde a morte não era um fim, mas uma jornada cósmica. Após séculos de pirâmides saqueadas, os faraós do Império Novo precisavam de um novo plano. O local escolhido? Um vale remoto, distante do Nilo, escondido nas montanhas tebanas. Longe dos olhos humanos, mas sob o olhar dos deuses. Motivo 1. Segurança estratégica. Segurança. Pirâmides eram monumentos gloriosos, mas frágeis. Aqui, as tumbas eram escavadas nas entranhas da terra, como segredos enterrados. Soldados patrulhavam o deserto, e trabalhadores selavam as entradas com pedras de toneladas. Motivo 2. Geografia sagrada. A geografia era uma mensagem divina. Alcurn, a montanha em forma de pirâmide, era a casa de Hathor, deusa que acolhia os mortos, e Meretseger, a serpente que punia os ímpios. Construir aqui era unir o faraó ao cosmos. Esta montanha é o portal, o faraó cruzará como Ra cruza o céu. Motivo 3. Alinhamento solar. Terceiro. O Sol. Alcurn repetia a jornada de Ra ao submundo. Os arquitetos alinhavam as tumbas a esse fenômeno. Assim, o faraó morto seguiria a luz, renascendo como a estrela da manhã, eterno, invencível, divino. Estas tumbas não eram meros buracos na rocha. Eram máquinas de ressurreição, projetadas por mentes que desafiavam a morte com engenhosidade e devoção. Cada corredor, uma réplica do rio celestial de Num, as águas primordiais que deram origem à vida. Por aqui, o faraó navegaria em sua barca solar, tal como Ra, enfrentando serpentes caóticas como Apep, o devorador de almas. Cada poço, mais que uma armadilha para ladrões, era um portal simbólico. Profundezas que filtravam os indignos, onde até os deuses duelavam. Os arquitetos sabiam, para enganar os homens, bastavam pedras, para enganar os demônios, era preciso magia. E no fim do labirinto, o sarcófago aguardava. Não um caixão, mas um útero de quartzito e ouro. Aqui, o faraó, envolto em faixas impregnadas de incenso, repetiria o mito de Osíris, despedaçado, reunificado e, por fim, renascido. Mas esta não era a jornada de um homem. Era um ritual cósmico. Se o coração do rei fosse leve como a pena da verdade, o próprio vale se tornaria um portal, e aquela câmara silenciosa ecoaria com o rugido do leão solar, anunciando: ele vive. Nas paredes, os artistas pintavam o guia definitivo para a imortalidade. O livro dos mortos, o Andua e a litania de Ra eram mapas celestes. Cada imagem assegurava que o faraó venceria demônios, reconheceria os deuses e navegaria com o sol em sua barca noturna. Ó, grande Osíris, aceite este rei em teu reino de luz. Sem o corpo preservado, a alma, cá, vagaria para sempre. Por isso, a mumificação era sagrada. Órgãos guardados em vasos canópicos, amuletos entre as faixas, máscaras de ouro. Tudo para que o faraó ressurgisse, intacto, no tribunal de Osíris. O Vale dos Reis guardava os corpos, mas a mumificação acontecia longe dali. Nas margens do Nilo, em oficinas sagradas de Tebas, sacerdotes realizavam um ritual que transformava a carne mortal em eternidade. O vale? Era o destino final, o útero de pedra onde o faraó renasceria. A mumificação exigia espaço, água e materiais raros. Por isso, ocorria em áreas dedicadas, como o lugar da purificação, perto de Tebas. Só após 70 dias de ritual, o corpo seguia em procissão até o vale. Sacerdotes, trabalhadores e soldados protegiam a jornada noturna, uma réplica da viagem de Ra pelo submundo. Oficina de mumificação, 15 quilômetros do Vale dos Reis. O vale não era o palco do ritual, mas o cofre sagrado. Aqui, longe de olhares ímpios, o faraó começava sua verdadeira jornada. Em Deir el-Medina, a vila dos construtores do Vale dos Reis, o passado não está enterrado, está escrito nas paredes. Aqui, 500 pessoas viveram por 400 anos, dedicando-se a uma missão: esculpir tumbas que desafiavam a morte.
Mas quem eram esses homens e mulheres? Divididos em duas equipes, direita e esquerda, trabalhavam 8 dias seguidos, com 2 de descanso. Seus salários? Pago em trigo, cerveja e peixe seco. Mas em 1156 a.C., o atraso nos pagamentos levou à primeira greve documentada da história. Dominavam técnicas que desafiam o tempo. Uma tumba levava até 6 anos para ser concluída. Para pintar o azul do céu estrelado, usavam pedras preciosas do Afeganistão, um luxo reservado aos mortos. Em 1156 a.C., eles paralisaram o trabalho. Não por preguiça, mas por sobrevivência. Exigiam grãos e óleo, provando que até os servos dos deuses precisavam de pão. Eram mais que operários, pais, poetas, devotos. Construíam seus próprios túmulos, decorados com cenas do campo dos juncos, seu paraíso particular. Acreditavam que, servindo ao faraó, garantiam seu lugar na eternidade. Senedin, um simples pedreiro, repousa em uma tumba que rivaliza com a dos reis. Suas paredes gritam: nós, os invisíveis, também merecemos a eternidade. Para eles, cada tumba era um ato de fé. Acreditavam que seu suor mantinha Maet, a ordem cósmica. Se parassem de trabalhar, o sol não nasceria, o Nilo não inundaria, e o caos devoraria o mundo. No caos do terceiro período intermediário, século XI a.C., o Vale dos Reis tornou-se alvo de saqueadores. Tumbas foram arrombadas, ouro derretido, múmias desmembradas em busca de amuletos. Desesperados, sacerdotes iniciaram uma missão secreta: salvar o que restava dos faraós. Em uma tumba em Deir el-Bahri, 50 múmias reais foram ocultadas. No vale, dezenas de sarcófagos de sacerdotes foram empilhados como livros numa biblioteca esquecida. Não era apenas proteção, era uma promessa: nunca deixaremos que os deuses sejam esquecidos. Até governantes como Ramsés IX, de 1129 a 1111 a.C., tentaram conter os saques, mas a corrupção e a pobreza falaram mais alto. O vale, outrora sagrado, tornou-se um cemitério de segredos violados. O silêncio e o esquecimento. Por séculos, o vale dormiu sob a areia. Para os árabes locais, era apenas Biban el-Muluk, portão dos reis. Até que aventureiros, colecionadores e arqueológicos redescobriram seus mistérios, mas muitas vezes, com picaretas, não com respeito. 1922, o grito que mudou a história. Em 26 de novembro de 1922, Howard Carter fez história. Ao perfurar a porta da KV-62, sua vela revelou coisas maravilhosas, um tesouro intocado, guardado há 3.300 anos. A máscara de ouro de Tutancâmon não era só arte, era um portal para um Egito que o mundo jamais imaginara. A descoberta gerou uma febre global. Tutancâmon, um faraó obscuro, tornou-se ícone pop. Mas mais que isso, provou que o vale ainda guardava segredos. Ciência versus mito. A morte abaterá quem perturbar o sono do faraó. A lenda da maldição alimentou o sensacionalismo, mas a verdade era mais valiosa. A KV-62 revelou técnicas de mumificação, arte sacra e até sementes de trigo milenares, um legado científico inestimável. Hoje, o vale é um paradoxo, santuário arqueológico e palco do turismo de massa. Mas sua importância permanece única. Cada tumba é uma cápsula do tempo, guardando a fé em uma vida após a morte tão real quanto o próprio Nilo. A genialidade de artistas anônimos que desafiaram a efemeridade. Lembranças de impérios que caíram, mas cujos sonhos de eternidade ainda respiram sob o sol do Egito. Por que o Vale dos Reis importa? É o maior arquivo da espiritualidade, arte e engenharia do mundo antigo. Mostra que até os maiores impérios podem ruir, mas suas ideias sobreviverem. Suas tumbas, mesmo saqueadas, desafiaram o tempo e revelaram que a história é escrita tanto por reis quanto por ladrões, sacerdotes e arqueólogos. O Vale dos Reis não é apenas um cemitério. É um espelho, reflete nosso fascínio pela morte, nosso desejo de imortalidade e a eterna busca por respostas. Que talvez estejam enterradas não no ouro, mas na coragem de quem, um dia, ousou esculpir a eternidade na pedra.
Se você foi fascinado pelos segredos do Vale dos Reis, não deixe essa jornada terminar aqui. Curta este vídeo se acredita que a eternidade dos faraós merece ser lembrada. Inscreva-se no canal para desvendar mais mistérios. Comente. E não esqueça de tocar no sininho para não perder nossa próxima aventura arqueológica. Em breve, exploraremos mais conteúdos históricos. Lembre-se, cada like, inscrição e comentário ajuda a manter viva a chama da história. Até a próxima viagem no tempo. O passado não morre. Ele espera por você.